Gálatas capítulo 5, versículo 22. Chegamos à última parte da nossa série de mensagens sobre o fruto do Espírito. E se Deus assim nos permitir, semana que vem, começaremos uma nova série de mensagens sobre os 7 papéis do Espírito Santo. Então, que você possa continuar vindo para aprender a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor, nos abençoa, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós vimos ao longo desta série de mensagens sobre o fruto do Espírito, que isto é algo gerado pelo Espírito Santo. Não podemos gerar nenhuma desses itens, ou dessas partes, ou dessas características, como você preferir chamar, se não estivermos cheios do Espírito Santo. Ou seja, para que, bote no versículo 22, por favor, para que nós possamos ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Isso não é algo que nós podemos gerar em nós mesmos. O fruto do Espírito é resultado de uma busca ao Espírito Santo. Nós começamos no início dessa série de mensagens falando sobre Efésios capítulo 5, versículo 18. Não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, para que possamos ter o fruto do Espírito, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E nós só podemos fazer isso usando a linguagem do reino de Deus, salmos, cânticos, oração, jejum. Esta é a linguagem do reino. Se nós nos alimentarmos com as coisas do mundo, nós não vamos ficar cheios do Espírito. Mas se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai suprir não somente as nossas necessidades, mas Ele também vai nos dar o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? E hoje nós vamos falar sobre domínio próprio. Algo que anda em falta nos nossos dias, né? Outro dia, eu estava saindo aqui da rua da igreja, parei ali no sinal. Eu ia para a direita na Cafundá e tinham 2 carros à minha esquerda que iam pegar a esquerda. E aí o sinal abriu, o carro da esquerda de trás começou a buzinar. O sinal tinha acabado de abrir. Acho que é automático, né? O sinal fica verde, o cara já mete a mão na buzina. E aí o da frente saiu, mas saiu com cautela, porque às vezes tem gente que avança o sinal. Eu também faço isso. O sinal verde, eu saio olhando para os 2 lados. O cara de trás meteu a mão na buzina e começou a buzinar desesperadamente. Eu falei, meu Deus do céu, esse está com o pai na forca. Então nós vivemos numa época em que as pessoas não têm mais domínio próprio. As pessoas perdem a cabeça de uma maneira assim muito rápida, se estouram, né? Outro dia a gente estava na feira, eu e a Adriana fomos na feira. Aí nós chegamos na barraca da laranja. A Adriana falou assim: eu queria uma laranja para fazer suco. Aí o rapaz, espera que eu vou pegar uma para a senhora provar. Tinha uma senhora do lado, ela começou a gritar com ele: você vai deixar de me atender para atender ela? Que absurdo! Não sei o que. Eu fiquei olhando assim, eu falei: uma senhora desse tamanho assim. Eu falei: rapaz. Aí ele: calma mãezinha, eu só vou dar uma laranja para ela ver se está boa. Eu falei:
o negócio está difícil. Quando até os idosos estão perdendo a paciência, o negócio está ficando difícil. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que essas coisas acontecem porque as pessoas que estão no mundo, elas não têm o quê? O Espírito Santo. Por isso não tem domínio próprio. Aí você fala assim, pastor, eu conheço muito crente que também não tem. Sim, porque provavelmente está vazio da presença do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, quando você vai querer sair da presença de Deus para entrar na carne, o Espírito Santo rapidamente fala assim, calma. Quantas vezes eu já pensei em sair da graça? Falei assim, é hoje. E a gente pensa que ainda tem 17 anos, né? Aí tu fica assim, eu vou pegar esse cara, vou dar um soco assim, vou fazer assim, vou agarrar dali uma gravata, como se eu ainda tivesse 17 anos de idade. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, já passou dos 50, cara. Presta atenção, você é um homem de Deus, para com isso. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Toda hora a carne quer nos tirar da presença de Deus, mas aí quando você está cheio do Espírito, o Espírito Santo vem e lembra que nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não somos da guerra, mas nós somos da paz. Nós somos o povo que tem algo para oferecer. E este algo que nós temos que oferecer é a doce presença de Deus. Amém? Pessoas vão olhar para nós e vão ver a paz, e vão ver a presença de Jesus, e vão ver algo que elas precisam. Meus irmãos, minhas irmãs, pessoas estão andando aí nas ruas, perdendo toda a esperança, porque não conhecem a Jesus. Jesus é a única esperança para esse mundo. Nós precisamos entender isso. Então, voltando ao texto bíblico, domínio próprio, hoje é 5:23, não é isso? Gálatas 5:23, está ali na tela. Mansidão e domínio próprio. Hoje vamos falar sobre domínio próprio. E o que é domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade de controlar a si mesmo em todas as situações. Eu vou repetir, domínio próprio é a capacidade de controlar a si mesmo em todas as situações. Pastor, isso não é possível. O senhor fala isso porque o senhor nunca entrou num BRT lotado. Como é que eu vou me controlar dentro de um BRT cheio, um calor absurdo? Como é que eu vou me controlar quando a minha esposa me tira do sério? Como é que eu vou me controlar quando eu chego no quarto e está aquela toalha molhada em cima da cama? Pastor, eu não aguento mais esse homem fazendo isso. Parece que eu tenho mais uma criança dentro de casa. Mas o domínio próprio que nós estamos falando é a capacidade de controlar a si mesmo em todas as situações por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer a você, a mim, a nós, esta capacidade de controle. É algo que está fora do nosso alcance. É algo que está fora da nossa capacidade de fazer. Porque a reação da carne sempre será revidar. Já percebeu isso? A nossa primeira vontade é revidar sempre. Alguém fala alguma coisa para você, você já está pensando numa resposta para ofender ainda mais a pessoa. Alguém fez alguma coisa contra você, você já está pensando no troco que você vai dar. A carne está preparada para revidar. Só o Espírito de Deus pode nos fazer ter domínio próprio diante de qualquer situação. Só Ele pode. Meus irmãos, eu fico pensando como algumas pessoas conseguiram fazer isso. Davi foi ungido para ser o rei de Israel. Quando ele é perseguido por Saul, ele tem que fugir porque Saul queria matar a sua vida. E ele teve que sair,
abandonar abandonar o palácio, abandonar a casa do rei, porque ele, nessa época, ele já vivia na casa de Saul. Ele teve que abandonar a casa do rei, ele teve que abandonar a sua família, e ele teve que vagar pelas campinas, pelos desertos, fugindo de Saul. Aí num belo dia, enquanto Saul o perseguia, a palavra de Deus diz que Saul sentiu vontade de aliviar o ventre. Sabe o que significa, né? E aí ele procurou uma caverna para fazer isso. E quem é que estava lá dentro da caverna escondido? Davi. E aí os homens de Davi falaram o que para ele? Davi, Deus entregou esse homem nas suas mãos. É agora, Davi, esse é o momento, ele está bem ali, ó. Vai lá e mata ele. Se você for lá agora e matá-lo, o nosso sofrimento acaba agora. Deus colocou ele nas suas mãos, e todos os homens começaram a falar para Davi que aquilo era a mão de Deus. Só que Davi, ele estava cheio de quê? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo fez com que Davi não desejasse tocar na vida de Saul. E ele disse para os seus homens: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Em condições normais, qualquer um de nós iria acatar aquela decisão. Não, é isso mesmo, Deus me deu essa vitória, é hoje que o Senhor vai executar justiça na minha vida. Mas não, Davi teve aquela oportunidade, ele não mata Saul, e Saul vai embora, mas depois Saul volta para persegui-lo novamente. Mas ainda assim, Davi não tocou na vida de Saul. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele conseguiu se controlar. Meus irmãos, quantas são as vezes em que você vai ter esses impulsos de querer perder o controle, de perder a cabeça. Mas saiba que as pessoas sabem que você serve a Deus. As pessoas estão olhando para você e esperando ver Jesus em você. Se você perder a cabeça, você vai apresentar a elas, não a Cristo, mas você vai apresentar a ela o melhor da sua carne. E talvez a porta do reino de Deus se feche para aquela pessoa. Eu lembro, infelizmente tudo acontece na igreja, né? Eu lembro uma vez, alguém foi visitar uma pessoa da igreja, e quando chegou lá, não sabia o apartamento, e aí perguntou: eu estou procurando a fulana de tal, sabe quem é? Aí a pessoa falou assim: sei, é aquela moradora ali que grita o dia inteiro com a mulher e com o pobre do marido. A irmã da igreja, a serva do Senhor, era conhecida como quem? A mulher que grita o dia inteiro com a filha e com o pobre do marido. Será que essa é a imagem que Cristo quer que a gente carregue? Sim ou não? Claro que não. É tão diferente quando alguém chegar lá no lugar onde você mora e perguntar por você, e a resposta for sim: a serva de Deus mora naquele lugar ali, ó. O servo de Deus mora ali. Mas por quê? Porque a sua vida cheia do Espírito Santo vai emanar, vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai ter o fruto do Espírito e você vai ser uma pessoa cheia de domínio próprio e do restante das coisas. Agora, nós não podemos deixar de entender que muitas vezes nós também somos avaliados por Deus. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite que certas situações aconteçam para ver como nós vamos agir. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A nossa carne, ela vai produzir desejos e respostas que não condizem com o caráter cristão, mas nós vamos precisar nos humilhar diante do Senhor e nos arrepender para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Veja o que Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Não sobreveio a vocês o quê? Nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados de que forma? Além do que podem suportar. Então a primeira coisa que Paulo está nos ensinando aqui é que Deus não nos provará além da nossa capacidade de suportar. Pastor, a luta está difícil. Eu tenho enfrentado uma grande luta, uma grande tribulação. É uma coisa atrás da outra, é uma coisa atrás da outra, é uma coisa atrás da outra. Saiba que tudo que está acontecendo está dentro do previsto por Deus, porque Deus sabe qual é o nosso limite. E Deus não permite que passe do limite que a gente pode suportar. Então a primeira coisa que você precisa entender, você está enfrentando lutas, Deus está ali colocando um limite. Daquele limite em diante não passa. Quando Satanás veio falar de Jó, Deus disse, você pode tocar nele, você pode tocar em tudo que ele tem, mas a vida dele é minha. Deus permitiu que Satanás o tentasse, mas Deus estabeleceu um limite. E por que Deus fez isso? Porque Deus sabia que Jó poderia suportar. Então a primeira coisa que Paulo está ensinando aqui é que não há nenhuma tentação que não seja humana. Isso quer dizer que Deus não permitirá que nós sejamos tentados além do que nós podemos suportar. Ou seja, a luta, a tribulação, a prova que você está passando, ela está dentro daquilo que Deus sabe que você pode suportar. Você pode dizer amém? Deus não vai permitir que venha algo além das suas forças. A segunda coisa que Paulo nos ensina aqui no texto é que, juntamente com a tentação, Deus proverá também o que, irmãos? Livramento. Você pode dar uma glória a Deus? Porque Deus não permite só a prova, Deus não permite só a tentação. Junto com a prova, junto com a tentação, Ele também providencia o que, irmãos? O livramento. Então, quando você entrar numa luta, tenha uma certeza: Deus já tem o livramento. Deus já sabe como vai tirar você de lá. Você não estará sozinho. Aliás, esta era a confiança de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Você pode dizer amém? Então, o que isso tem a ver com domínio próprio, pastor? Meus irmãos, isso tem a ver com domínio próprio porque eu sei. Se eu sei, melhor dizendo, que não há nenhuma tentação que Deus permita que eu não possa suportar, e se Ele vai providenciar o livramento, eu posso aguentar firme. Sim ou não? Então, o domínio próprio é algo possível. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil passar por luta. Não é fácil passar por tribulação, né? Aquele dia que você acorda todo feliz, aí daqui a pouco você vai ligar o carro para ir trabalhar, o carro não pega. Aí logo em seguida desce a esposa e fala assim, ó, a geladeira quebrou. Aí daqui a pouco chega o seu filho e pai, meu tênis acabou de rasgar. Aí você já está, meu Deus, para que eu saí da cama hoje?
São lutas que acontecem, meus irmãos, que vêm sobre nós, mas nós temos que entender que Deus não perde o controle. E se Deus não perde o controle, nós também podemos não perder o controle. Você pode dizer amém? Mas para isso, vamos precisar estar cheios do Espírito Santo. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai se estressar, você vai se aborrecer e você vai perder o controle. O Espírito Santo, e nós precisamos entender isso, o Espírito Santo está incessantemente nos ajudando e nos fortalecendo para resistirmos ao pecado, à luta, à tribulação e gerando em nós o fruto do Espírito. Eu vou repetir essa frase: o Espírito Santo está incessantemente. Isso quer dizer que ele não para. O Espírito Santo não para de nos ajudar, ele não para de nos fortalecer. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Espírito Santo não cansa, não para, não cessa de nos ajudar e de nos fortalecer para que o fruto do Espírito seja gerado em nossas vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 13, e nós precisamos também entender isso que Paulo está ensinando à igreja de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, esqueci o capítulo 1. Filipenses 2, 13. Isso. Veja o que Paulo está escrevendo à igreja em Filipos. Porque Deus é quem efetua o quê? Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Ora, Paulo está dizendo que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ora, se é Deus quem efetua o querer e o realizar, então, através da vontade de Deus, eu posso querer e eu posso exercer o fruto do Espírito na minha vida, desde que eu esteja cheio do Espírito Santo. Então é algo que Deus vai fazer em nós. O querer e o realizar vem de Deus. O problema é que hoje muitas pessoas não querem. Você fala em Espírito Santo, você fala no poder de Deus, muitas pessoas não querem. Ah não, pastor, deixa do jeito que está tudo muito bom na minha vida, eu não quero mudar nada não, porque se eu começar a buscar a Deus, eu vou começar a ter luta na minha vida, o diabo vai ficar irado, e eu quero que a minha vida continue do jeito que está. Ora, deixa-me te falar uma coisa, ficar com a vida do jeito que está não é a vontade de Deus. Deus quer que você mergulhe mais fundo, Deus quer que você tenha um relacionamento mais profundo, Deus quer que você esteja cheio do Espírito Santo. Brincar na beira da praia com um baldinho é para as crianças. Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando eu deixei de ser criança, eu abandonei as coisas de menino, ou seja, amadurecimento é o que Deus quer para cada um de nós. Você pode dizer amém? Não, para Deus não adianta você querer continuar sendo uma criança na fé. Deus quer uma igreja que tenha um relacionamento mais íntimo e mais profundo, e Ele pode gerar em nós o querer e o realizar. Ele pode nos dar fome e sede dEle. Agora, isto é resultado de um esforço diário. Meus irmãos, todos os dias, você vai ser tentado para fazer uma escolha. E a escolha a qual você vai ser tentado é satisfazer os desejos da carne. Todos os dias. Todos os dias você vai ser tentado para dar vazão aos desejos da carne.
É por isso que todos os dias nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque se você não buscar o Espírito Santo naquele dia, quem é que vai prevalecer? Quem é que vai prevalecer? A carne. E a carne vai afastar você de Deus. E a carne vai levar você por um caminho que não agrada a Deus. Então todos os dias você vai ser tentado a satisfazer os desejos da carne. Por isso todos os dias você precisa buscar o Espírito Santo para viver pelo Espírito. Você pode dizer amém? Isto é crucial para a vida cristã. Porque quando você for tentado para satisfazer os desejos da carne, você vai preferir satisfazer a vontade de Deus, porque você vai estar cheio ou cheia do Espírito Santo. E o domínio próprio é a capacidade de também ter esse controle. Amanhã, quando você acordar, o domínio próprio vai ajudar você a fazer a escolha certa. O domínio próprio vai ajudar você a escolher a vontade de Deus e não a vontade da sua carne. Você pode dizer amém? Por isso, nós precisamos buscar diariamente conselho na palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse que nós temos que crucificar a nossa carne, negar-se. Jesus Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, há necessidade de crucificar diariamente a nossa carne, de negar diariamente a nossa velha natureza e de todos os dias andarmos pelo Espírito. Meus irmãos, para que sejamos cheios do Espírito, nós temos que fazer morrer a nossa velha natureza. Quem você era precisa morrer. Ah, pastor, mas eu era uma pessoa insuportável. Que bom que essa pessoa insuportável morreu, amém? Nós precisamos entender que a velha criatura foi crucificada junto com Cristo Jesus. E se você ainda não parou para pensar, é isso que o batismo significa. Quando você baixa as águas, está simbolizando a morte da velha natureza. E quando você é levantado, é comparado ao ressuscitar ou ao novo nascimento. Então nós precisamos entender que a velha natureza morreu nas águas do batismo e ali nasceu uma nova criatura. Você pode dizer amém? E essa nova criatura tem que andar e viver pelo Espírito, se enchendo das coisas de Deus e todos os dias dizer não para os desejos da sua carne. Pastor, mas como é que eu vou vencer a carne? Ela age de uma maneira muito forte na minha vida. Todos os dias quando eu acordo eu quero lutar contra a minha carne, mas eu sinto que é uma luta dentro de mim que eu não consigo vencê-la. Você não consegue vencê-la porque você está lutando de acordo com a sua força, de acordo com a sua vontade ou de acordo com a sua capacidade. Esta luta você tem que subir o nível, você tem que levar ela para um nível mais alto, você tem que levar ela para a presença de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 21, olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 7, versículo 21, não pense que isto é algo que só acontece com você, esta luta entre carne e espírito, esta luta em que nós somos tentados em satisfazer os desejos da nossa carne. Romanos capítulo 7, versículo 21, assim encontro esta lei. Qual é a lei? Nós precisamos entender que todas as vezes que você quiser fazer o bem, ou seja, todas as vezes que você quiser fazer a vontade de Deus, o mal que reside na nossa carne, ele vai se levantar. Quando você pega na Bíblia para ler, o que acontece? Dá sono, a cabeça viaja, você está lá lendo a Bíblia, daqui a pouco aparece a conta da Light na sua frente,
Você não está nem com a fatura na mão, mas vem. Aí você vê a conta da Light, a fatura do cartão de crédito, as coisas do mercado que você tem que comprar, e você está lendo a Bíblia. Não é assim que acontece? Aí você larga a Bíblia, ai meu Deus do céu, hoje está difícil, eu vou orar. Aí você dobra o joelho e vai orar, e você está lá orando, Senhor Jesus, abençoa, entrego minha vida em tuas mãos. Ai Senhor, o gás está acabando, eu tenho que comprar o gás, Jesus. É uma luta. É uma luta. Quem é que está escrevendo? Quem é que está falando aqui? Paulo. Assim encontro esta lei, quando eu quero fazer o bem, o mal reside em mim. Versículo 22, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, versículo 23, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está onde? Nos meus membros. Paulo já estava falando sobre esta luta da carne contra o espírito. Todas as vezes que você tentar fazer aquilo que Deus quer, a carne vai se levantar. Versículo 24, aí Paulo chega a uma conclusão: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Toda vez que eu leio este versículo, eu me lembro do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me defender? Paulo está dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará desse desejo da carne que bate em mim todos os dias? A resposta está no versículo seguinte. O mesmo homem que reconheceu que havia uma luta, o mesmo homem que reconheceu que havia uma luta no seu interior, carne contra o espírito, espírito contra a carne, o mesmo homem que clama por uma resposta, ele mesmo responde no versículo 25: pastor, como eu vou conseguir vencer esta luta? A resposta está no versículo 25: graças a Deus, porque Jesus Cristo já venceu essa luta. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Como eu posso vencer essa luta? Somente através de Jesus Cristo. Quando nós enfrentarmos essa luta, nós precisamos clamar o sangue de Cristo Jesus. Jesus também enfrentou essa luta. Pastor, Jesus também enfrentou essa luta? Enfrentou. Lá no Getsêmani. A oração de Cristo foi o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele estava dizendo: Pai, eu estou com medo. Eu sei o que vai acontecer e eu tenho medo. Mas Jesus Cristo, ele venceu porque ele disse: entretanto, que se cumpra em mim a sua vontade. E é dessa maneira que nós vamos vencer a nossa carne, seguindo o exemplo de Cristo. Você vai enfrentar essa luta, a carne vai tentar tirar você da presença de Deus, a carne vai tentar afastar você da palavra do Senhor, da oração, mas você vai dizer: não, se Cristo venceu, Ele abriu o caminho para a minha vitória. Por isso, meus irmãos, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus, porque Cristo abriu o caminho, Ele mostrou a direção, Ele venceu a morte e o pecado na cruz do Calvário. E quando Ele vence o pecado e a morte na cruz, logo em seguida, quem é enviado? O Espírito Santo. Eu vou, disse Jesus, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu enviarei um outro Consolador, o Espírito da verdade, que guiará vocês a toda a verdade. Quem Ele é? O Espírito Santo. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e a partir de então, a igreja pode
proclamar o Evangelho com coragem, com poder, com ousadia, e quando a igreja cumpre o seu papel, Deus age. Então, quando você enfrentar a luta contra a sua carne, saiba que Deus pode nos livrar do corpo dessa morte. Deus já venceu esta luta, então nós podemos também. Mas venceremos sozinhos? Não. Temos que nos encher do Espírito. E aí entra o domínio próprio. Nós vamos ter que ter a unção do Espírito para dizer: não, eu não vou ceder à carne, eu não vou ceder aos meus desejos, eu não vou ceder às minhas vontades, eu vou seguir fazendo ou cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Você pode dar uma glória a Deus? Somente através da obra de Cristo na cruz, nós podemos dizer que somos mais do que vencedores. Sem Ele nós não somos, mas com Ele nós somos mais do que vencedores. Então que você possa buscar a Deus todos os dias, porque a carne vai lutar contra você todos os dias. A tristeza, a dor, a angústia, a decepção, o cansaço. Mas paralelamente a isso, o Espírito Santo vai trazer para você um ânimo novo, uma alegria, paz, amor, mansidão, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade. Tudo isso é o quê? O fruto do Espírito. Se você alimentar a sua carne, se você ceder aos desejos da sua carne, você vai caminhar longe da presença de Deus. Mas se você resistir e buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus vai gerar na sua vida o fruto do Espírito. E aí você vai ver a diferença. Paulo, ele sabia da importância disso. Meus irmãos, a igreja não se move sem a presença do Espírito Santo. Nada do que a gente faz aqui poderia ser feito sem a presença do Espírito Santo. Cantar louvores, dizimar, ofertar, orarmos juntos, pregar o Evangelho, ir lá fora evangelizar, nada disso pode ser feito sem a presença do Espírito Santo em nós. Porque se tirar o Espírito Santo de nós, sabe o que sobra? Apenas a nossa carne. E a nossa carne não pode fazer nada. Amém? Então eu peço a Deus que esta série de pregações possa trazer você a esta realidade. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero, como das outras vezes, convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Eu quero fazer uma oração e você vai repetindo ela, para que haja mudança em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Todos de olhos fechados, repita após a minha fala. Diga: Senhor Jesus, que eu possa crescer em domínio próprio, onde não mais eu governe as minhas emoções, mas que elas sejam controladas pelo poder do Espírito Santo. Ajude-me, Senhor, a fazer escolhas sábias no meu dia a dia e entender que a sua graça é suficiente para mim. Diga amém